Está no ar mais um episódio de O Cérebro Pode, o seu podcast de mentes inteligentes. Eu sou a Jaxi Ossi. Eu sou o Luiz Augustus. E, meu querido, nós estamos ficando muito importantes. Que hoje nós temos um convidado aqui, que eu sou fã há muito tempo. Olha, esse garoto, ele está crescendo exponencialmente. Ele está pegando o espaço dele. E tem... Eu acho que ele tem uma alma de 80 anos, na verdade, viu, Gutão? Olha... Porque... Eu tentando apresentar aqui, tentando entender a mente de um apresentador, eu tô até... Esse é um nome que a gente vai escutar muito nos próximos anos. Meu amigo, João Silva, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite de vocês, cara. Que honra. Muito bom mesmo, muito bom. Obrigado, João. Poder falar um pouco mais. Agora eu quero ver o que realmente passa pela minha cabeça, que nem eu sei. Pô, a gente vai dividir esse conhecimento com a galera. Olha, eu sou muito suspeita pra falar de você, porque duas das minhas pessoas preferidas são seus pais. Você é uma delas também, mas seus pais, assim, são pessoas brilhantes que mudaram a minha forma de pensar e de ver o mundo. Ah, que legal. E, cara, você é produto daquelas duas pessoas que têm a mente pra frente. Você é produto do meio. A gente é produto do meio, a gente é resultado das pessoas que a gente mais convive, né? E assim, o João cresceu dentro de um universo de pessoas onde ele sempre foi exposto a grandes mentes de diversos segmentos. Então, grandes jogadores de futebol, grandes treinadores, grandes pensadores, atrizes, atores, grandes empresários. E você foi virando esse cara que com 21 anos tá aí, empresariando e fazendo e acontecendo no seu programa. Cara, é genial. Ah, obrigado, Jaque. Acho que é muito especial o que você comentou. A relação que você tem com a família inteira é muito bacana. E saber, com você olhando isso de perto, né? Mas eu digo que a gente, como você mesmo disse, a gente é fruto do meio, né? Que a gente convive. E eu acho que uma coisa que eu consegui fazer muito novo é ser esponja, né? Absorver o máximo, ter essa noção de que você é novo, você tá ali para aprender com as pessoas, você ter essa humildade que muitas vezes, quando você é novo... Um adolescente, eles não têm, acho que sabe de tudo, né? Verdade, né? Mas assim, é de respeitar. Eu tendo essa oportunidade de estar com essas pessoas que são referências em cada área e saber absorver isso. Isso é muito, muito, muito especial. E assim, uma coisa que é muito bonita no João... Cara, o João, ele fala igual com qualquer pessoa, né? Eu já convivi com muitas pessoas diferentes. E o João, ele é o João sempre. Eu nunca vi... O João ser outra pessoa, é sempre com carinho do A ao Z. E isso é muito lindo. Pô, obrigado, Jaque, obrigado mesmo. Mas eu acho que isso é o jeito de ser. A gente acho que entra no automático, você nem para pra pensar nisso. Né? Ah, você tá fazendo dessa forma, você vira o que você é e vai tocando a vida, né? Acho que não deixa de mudar alguma coisa quando você tá na televisão, quando você tá fora, a partir do momento que você, quando tá na televisão, é você mesmo. Sim. Porque se você... A pessoa que é um personagem na televisão... E às vezes eu nem olho isso de uma forma negativa, porque tem pessoas que fazem personagens na televisão. Tudo. Cria um personagem e expõe. Mas às vezes é uma forma da pessoa conseguir entregar aquilo. Às vezes a pessoa é tímida, enfim. No meu caso, não. É o meu jeito de ser, eu só levo e... Bom, se tá dando certo ou não, não sei, a gente vai ver. Acho que é até bom, né? É difícil, né? Porque aí é você. Sim. Você, a crítica é você que absorve, é você que trata aquilo, não é aquele personagem. O Chacrinha era um personagem. E aí, assim, as pessoas quando talvez encontrar ele fora do estúdio, talvez não sabia como que ia ser. Enfim, eu não tive esse privilégio, mas pode ser que seja completamente diferente. Então, quando você é você mesmo ali, acho que as pessoas elas acabam gostando já da tua pessoa, se elas acompanham já o programa. Eu acho que dá uma característica de desconforto, né? A gente tinha começado o papo falando que trabalhar com pessoas de referências nas determinadas áreas é um privilégio, e algumas pessoas acham que é um conforto. E, na verdade, é um desconforto. É um desconforto, e aí tá ele aí pra falar. E até seria bom que ele falasse da história dele, porque assim, Sim. O pessoal julga que é uma história de conforto, e na verdade você tá trabalhando em cima sempre do você já começa num nível muito alto. O sarrafo é alto, né? O sarrafo é altíssimo. E já começa na sua vida por você ser filho de quem você é. Mas é que eu acho que, gente, eu sempre falo isso, porque entendo que o sarrafo é alto, existe as dificuldades que eu acabo vivendo por isso, mas elas são irrisórias perto da oportunidade que eu tive. Então, assim, a oportunidade que eu tive a vida inteira, as facilidades que eu tive por conta de onde eu fui criado, meio, enfim, das oportunidades, até mesmo de trabalhar com meu pai na televisão, isso abriu muitas portas, né, pra mim. Então, se eu vier falar que isso, a comparação é dura, é um desconforto,
existe, mas ele é irrisório perto do privilégio, da vantagem. Eu vejo dessa forma. Legal. Tem gente que já vê que é mais duro, mas eu acho que não tem por que olhar dessa forma, sendo que você tem tantas coisas positivas. Tudo tá no contra-cheque, né? Na vida, assim. O que você paga da profissão e paga do meio, mas a conta tá saindo barata perto do oportunidade que você tem. Eu vejo dessa forma. Mas eu acho que é muito como você escolhe ver a vida. Porque eu acho que tem outras pessoas que talvez, se estivessem na sua posição, achariam pesado. Entendeu? Você mete bronca e vai pra frente, faz o seu caminho. Cara, eu acho que talvez seria mais pesado chegar no fim do mês e ter que, tipo... não saber o que fazer, não saber como é que vai pagar as contas. Então, acho que talvez isso... Acho que as pessoas, quando falam isso, muitas vezes, que tá numa situação desconfortável, é porque ela não tá imaginando que, beleza, você não quer isso? Então, vamos lá. Pra você ir lá, não saber quanto você vai comprar de proteína no mês seguinte, porque apertou aqui, apertou ali. É complicado. Então, é melhor ficar nesses problemas mesmo. Com certeza. Acho que a gente tem que olhar dessa forma, né? Lógico. Ô, Ju, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, como foi um pouquinho da sua história e como você decidiu que ia trabalhar na TV. Porque eu acho que muitas pessoas, às vezes, acham que foi tudo flores, né? Sim. E a sua caminhada hoje, eu julgo ser muito especial. Porque assim como nós aqui que decidimos começar o nosso projeto e aí você corre atrás, vende, faz o quê? É muito importante que as pessoas saibam do seu corre. Eu vou contar a linha do tempo, então. Eu, com 14 anos, eu estava no Colégio Objetivo e lá existia um programa de rádio. O Grupo Objetivo, né? O Grupo Objetivo Unip, eles têm a rádio Mix e Trianon. A Trianon era uma rádio AM, que era do colégio, enfim, a gente acabava lá a minha aula, eu ia lá gravar com duas mulheres incríveis, a Malu Mota e a Silvia Vias, duas jornalistas que apresentavam duas matérias, mulheres maravilhosas que me ensinaram tudo. E aí eu saía do colégio e ia lá gravar na rádio. Tinham vários festivais, o FICO, que era um festival de rock gigante, sei lá, com todos os alunos, onde tinha esse concurso. E ali eu comecei a trabalhar com comunicação. Eu fui morar fora, quando eu volto, o meu pai vira e fala assim, cara, saindo da Globo indo pra Bandeirantes, eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria trabalhar fazer um programa familiar, né, tá com meu filho junto, etc. Eu ficaria muito feliz. Quando eu tive esse convite dele, na hora eu nem pensei duas vezes, falei, é isso que eu quero, enfim, tá tendo esse privilégio, essa oportunidade. E aí, mas eu achei que eu ia fazer uma matéria ou outra, assim, eu achei que eu ia fazer coisas pontuais lá. E aí, quando eu chego, sei lá, primeiro dia que eu volto, vou pra Band, enfim, já não, você vai pro palco, não tem muito tempo. Você não tem tempo pra você fazer nenhum piloto. É o seguinte, aí o Cris Gomes, diretor do programa, falou assim, cara, vamos lá que eu vou te ensinar como olha pra cada câmera e pronto, vai pro palco. Meu... eu falei, ferrou. Surpresinha? Foi uma coisa ali de 30 minutos que ele me mostrou. E, tipo, na semana seguinte a gente já foi gravar a virada de ano, que foi o anúncio, né, do programa. Então, cara, pra mim, ali a Anne me ajudou muito nesse processo, a Anne Lotterman, que eu sou muito grato também, me ajudou muito nesse processo de entendimento do que eu ia fazer ali. Porque foi transição rápida, jogado aos leões, né? Então... Meu pai sempre jogou, acho que pelos primeiros 6 meses ele só jogava casca de banana. Então, assim, tudo que ele podia fazer pra me prejudicar, no bom sentido, ele fazia. Ele falou, cara, você vai aprender assim. Então, assim, tudo. Ele jogava umas bombas pra mim. E assim, eu sabia que ele fazia isso de propósito porque ele queria que eu passasse isso com ele, não passasse isso na frente com outras pessoas ou em outras situações. Então, ele jogou muita casca de banana. E, enfim, aí... Nesse momento todo a gente teve pra mim foi um ano e meio maravilhoso ali do programa. Aí quando ele para de fazer televisão, eu vou eu continuo com a Anne, o programa acaba e eu não sabia o que ia fazer. Aí entrando já no que você tinha comentado. Cara, eu não sabia o que ia fazer. Eu falei, cara, a gente tem que produzir um programa. Eu falei, cara, como é que eu vou colocar esse programa de pé? Eu me juntei com o Cris e, enfim, com o Renato e falei, cara, o que a gente vai bolar? Aí, precisa ir no mercado arrumar dinheiro, porque é muito caro, né, produzir televisão. Então, cara, foi aquele estresse. Até os 45 do segundo tempo, não sabia se ia ter dinheiro para produzir ou não, como é que ia ser, o Band já tinha anunciado. Então, foi nessa correria. A gente teve parceiros maravilhosos, que eu sou, assim, eternamente grato, especialmente o Credit Sense, que eu falo sempre, que abraçou
essa ideia antes de ser realidade. Então hoje a gente tem, graças a Deus, um sucesso comercial, né? A gente tem vários parceiros, mas ali no primeiro instante foi o Crédito Sexta, enfim. E isso foi muito logo antes de começar, então não sabia se o programa ia... Se pagar ou não. Não, se ia ter o programa, né? Então foi, sei lá, tipo... Então foi muito, muito louco. E hoje a gente tá aí tocando, e acho que é uma corrida, uma maratona, né? Então cada pequeno passo que a gente dá já me deixa, assim, muito feliz e realizado. Não, e é um processo que você tá muito entendendo sua persona artística, né? Qual caminho você quer seguir, quais tipos de matéria você quer trazer, se esse programa ele é auditório, se esse programa ele é matérias, ou se ele é um misto, ou que outras coisas vão aparecer, né? E assim, é muito louco esse processo de você trazer anunciantes, porque são pessoas que estão apostando em você e na sua credibilidade. E é na sua, não é na do seu pai, não é na da sua mãe, não é na de ninguém. É isso, acho que eu sou eternamente grato a cada parceiro que a gente tem e já teve, enfim. Só que você diz em relação a descobrir a parte artística, eu acho que é um processo que a gente nunca vai descobrir exatamente o que a gente quer. Aí o senhor pode me dizer um pouco mais sobre isso? Eu falo sempre que a gente vai descobrindo o que a gente não quer. O que a gente não quer, exatamente. Tem um neurocientista amigo que ele tem um livro que chama... como que chama? Mentes de... Caraca, eu só lembro o nome do Antônio Damasio. Alguma coisa de Descartes. Eu vou lembrar o nome do livro. Mas ele sempre fala nisso, que na vida a gente vai por descarte, né? A gente não vai pro acerto. É que nem a avaliação, sei lá, do médico. O cara que ele tenta acertar, ele erra. O cara que ele vai descartando possibilidades, ele acha o acerto. Sim. É o erro de Descartes. E acho que é isso. Eu vou aprendendo, tô indo nesse caminho de saber do que eu não quero. E acho que eu vou chegar com meus 60 anos e ainda não vou saber exatamente o que eu quero e tá tudo bem. Acho que é isso. Não, o João, ele dá aula de fluidez, assim, pra mim. Porque ele flui com o que tá dando certo e vai indo. Eu tava comentando antes que quando tudo tá dando certo, eu já acho que tem alguma coisa de errado. Quando tudo tá dando errado, eu falo, agora vai. Agora vem uma coisa muito boa. E engraçado, na minha vida, sempre quando eu entrei em situações que eu falava, cara, o que tá acontecendo? Como é que vai ser isso? E me deu um momento ali de insegurança, principalmente parte profissional, vem sempre uma coisa muito boa seguido disso. Então é muito louco isso. Toda vez que assim, eu vejo, putz, não sei o que fazer. Alguma coisa acontece maravilhosa, assim, Sim. tipo... sempre nesses momentos mais difíceis atraem coisas muito positivas. Eu sempre falo uma coisa que a vida que você leva é a lição que você deixa. E eu sinto que você é uma pessoa que influencia muito as pessoas. E tem uma pessoa que te ama muito, te admira muito, que é o Rô, seu irmão. Sim. Você acha que o Rô tem vontade de seguir seus passos? Cara, eu acho que assim, o meu irmão, ele é um cara... Ele é muito especial, um amor... Os dois irmãos, minha irmã e ele, maravilhosos. E assim, no caso do Rodrigo, eu acho que ele vai ser muito bom no que ele quiser fazer. Eu acho que ele realmente ele tem outra vontade, seguir outro caminho, mas ele é muito engraçado. Acho que se ele fosse fazer algo com humor também, na televisão, fosse apresentar alguma coisa ele com humor... Ele imita bem, né? Seria lindo. Mas eu não... Pela conversa que eu tenho com ele, eu acho que ele não quer. Eu acho que é outra área que ele tá... Outro flow. Tá caminhando. Ele é muito inteligente, é um cara muito acadêmico, né? Ele estuda muito, ele lê uma porrada de livros, então ele tem... Meu irmão ele acha, muitas vezes, ele me bota como referência dele, mas no final ele é minha referência pra muita coisa. Ele tem vários pontos positivos dele, são meus pontos negativos. Eu acho que é engraçado isso. A gente se completa muito, né, nessa irmandade. Não, vocês são muito... É muito bonito de ver, assim. É uma super troca. Ter referência próxima. A vida é referência, né? A vida E às vezes, quando o irmão mais novo é tua referência, é muito bacana, né? Cara, olha, eu nem sabia que era o irmão mais novo. Aí a troca é muito legal mesmo, porque você tem como referência o irmão mais novo, avaliar as qualidades dele e falar assim, cara, que legal. Meu irmão tem qualidades que talvez eu gostaria de ter, ele tem, então fica aquela recíproca boa. Eu brinco, eu fui irmão muito sacana por muito tempo. Mas é porque, às vezes a gente é novo, a gente não sabe, né? Então fazia porque eu queria ajudar ele, aí eu, era na base do bullying, né? Com o irmão. Então tudo que eu queria que ele se mexesse, que ia ajudar ele, eu enchi o saco dele. Por muito tempo. Aí um tempo atrás eu falei, eu era muito sacana com o Rô, né? Aí ele,
Cara, só tenho que te agradecer por você ter sido assim, porque senão não tinha feito isso ou aquilo. Então é muito legal escutar isso, né? Depois. Tem um comportamento que tá faltando no mundo, cara, que você tava me falando aqui, você me batendo papo, né? Você falou que seu pai já te colocou em várias situações difíceis, e casca de banana, esse tipo de coisa. Você já deve ter passado situações difíceis, você falou que morou fora. Fora sempre a gente se coloca em agora aquelas situações de desconforto, né? Sim, não tem todo. Não tem como. E você tá falando que você faz isso até com o seu irmão. Cara, é um ritmo de comportamento que hoje a gente deveria ser trabalhado, literalmente. Sim, de educacional. Porque você viver e gostar, ser leve, né? Do jeito que você está, ser leve, na faixa de desconforto, é o melhor cenário. Acho que a minha geração tá muito fraca emocionalmente. Muito fraca. Porque se viver no desconforto bem, falando assim, não, tá legal. Tá? Mas assim, a situação tá difícil, não, a gente vai chegar a isso da melhor forma. Se não, você começa a potencializar coisas mínimas. Que, tudo tá na faixa de conforto. Então, e ele falando, é meio na base do bullying, mas assim, você cria aquele desconforto, mas de uma forma leve. Ele entende que tá no desconforto, mas progride, evolui, né? Não, e principalmente assim, nesse meio, por exemplo, é porrada de jornalista, enfim, é fofoca, etc. Essa é a porrada. Hoje em dia as pessoas acham que acabou o mundo, não sei o quê, por uma coisa ou outra. Cara, eu sempre falo, o jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Então, assim, né, hoje a notícia aí foi horrível, amanhã o cara, putz, eu tinha razão, não sei o quê. Então, nada você não tem que ficar esquentando a cabeça muito, eu acho. Não tem, você falou tudo. Eu acho que só a tendência é só crescer, né? Nas neurociências é neuroplasticidade. Como você lida, Ju, com essa... Assim, obviamente que as pessoas querem saber da sua vida e falarem da sua vida e, eventualmente, até em verdades podem aparecer. Como que você lida com isso? Cara, eu acho que é parte da profissão. Eu me incomodo se for algo que não é verdade. E aí eu busco tentar falar com o veículo que soltou. Só que eu entendo que do outro lado, como a gente trabalha com mídia, eu entendo que do outro lado é o trabalho da pessoa. Então, se a pessoa faz aquilo com respeito, é o trabalho dela e eu acho que tem que ser respeitado. Então, acho que existem... Eu fui anteontem, eu acho, no Léo Dias TV, fui lá conhecer, enfim, fazer uma entrevista com ele. Se parar a pensar, beleza, as pessoas, muitas vezes isso pode prejudicar muita gente, as fofocas, tudo, mas querendo ou não, você vê a quantidade de gente que é empregada lá, que tem... É um trabalho. E hoje o Léo, conversando com ele, vejo que ele tem muito mais... Ele dizendo que tem muito mais consciência de estar mais tranquilo, na boa, né? E a forma que é feita. A informação que ele vai soltar. A forma que é feita. Mas é isso, eu acho que é muito mais sobre a forma e não sobre o que a pessoa está dizendo. Sim. Você sente que ele... Porque uma vez eu assisti uma entrevista do Léo, eu fiquei com essa impressão, assim, que ele não gosta muito de falar dele mesmo. Pode ser isso um pouco. Às vezes é o receio, né? Porque ele acaba... Mas eu só tenho coisas boas pra falar dele. Comigo ele sempre foi nota 1000, não tenho o que dizer. E muito receptivo, assim, na entrevista, enfim. Sim. E eu acho... é isso. Ele, como outros que trabalham com fofoca, com notícia... É tudo sobre a forma, porque pra eles é trabalho também. Então, tipo assim, porque a gente tem que respeitar. É o trabalho deles. Sim. No fim. E no fim, a gente também acaba sendo o veículo de trazer uma informação, né? No seu programa, até, eventualmente, você pode entrevistar alguém que vai soltar alguma informação e a coisa vai reverberar ali, né? Sim. Nesse tempo de programa, tem alguma coisa que te marcou muito, assim, que você viu que reverberou muito? Putz, é que não foi ao ar. Mas foi a confusão do alemão com o Bambam, assim. Então, isso saiu os vídeos na plateia. Foi uma situação chata que saiu na mídia, enfim. E eu acho que talvez seja isso, assim, algo que mais repercutiu. Eu falei, puta vida, quando saiu. Jesus, que loucura. Cara, eu vou estender uma pergunta aqui, quer dizer, vou perguntar pro João, mas vou estender pra você. Como pensa um apresentador? Ou o que precisa pensar um apresentador? Cara, eu acho que você tem que pensar sobre a pessoa que você está indo entrevistar. Eu acho que existem duas formas de você fazer uma entrevista. Antes de eu falar de entrevista, né? Ou a entrevista, quando você não conhece ninguém, ela é nada sobre a pessoa, é muito bom. Ou quando você conhece muito. Então fica nessa coisa, é muito boa. Quando você não sabe nada, porque vira genuíno. E eu acho que a principal coisa que eu levo
O primeiro, duas coisas, já que você, em relação a apresentar. Quando você olha para a lente de uma câmera, o Jô Soares falava isso, imagina uma família sentada num sofá, você está falando com essa pessoa, isso sobre a televisão. Talvez hoje, no mundo de hoje seja diferente essa comunicação, mas ainda acho brilhante essa fala do Jô. E além disso, eu acho que é você ser cúmplice da sua audiência. Então a tua pergunta, muitas vezes, ela tem que ficar em segundo plano, você tem que pensar no que quem está te assistindo quer saber da pessoa. Então acho que talvez seja isso. Boa. E eu acho que uma estrutura, você tem que fazer meio que uma estrutura de roteiro dentro da sua cabeça, ou de fato você pode preparar isso numa ficha ou num papel, ou escrever antes para ter. Que é você prever o caminho e o tempo que aquela informação vai gastar. Do tipo, nesse momento eu sei que a gente já gastou 20 minutos, só tô certa, 20 minutos. Entendeu? Gestão Isso eu de aprendi tempo. com seu querido pai. Que era ao vivo, né? Que era ao Eu vivo. não tive eu não tenho toda essa gestão de tempo. é. Que eu sempre fiz gravado, né? Fiz uma vez só ao vivo, né? Então, Não, mas e é eu- algo que eu tenho que aprender mesmo. E aí essa gestão de tempo te ensina a saber direcionar a sua pergunta. Porque se você fizer a pergunta errada, talvez o seu convidado vai discorrer horrores numa coisa que você nem precisa, ou que a audiência não está interessada. Tempo não me pega. Você não te pega mesmo. Não, a gente tá aqui entrevistando, ele entra numa Cara, uma Matrix. Aí eu olho pro tempo e olho pra ele falando, e olho pro tempo. Eu tô dando aula assim no laboratório e fica 3 professores de vez em quando lá pro curso de medicina. Tem os professores que ficam no fundo assim pra mim. Tipo, você vai parar de falar? Aí eu começo a dar um assunto não para, na hora que eu vou ver. Tipo, tem 25 slides, você tá no 5º. E já passou 1h30. Eu penso, deixa pra próxima. Já acabou. Todo o tempo que você gastou de apresentação foi, né? Cara, e bem assim, você até discorreu sobre o assunto, só que você preparou 25 slides e usou 5. Aí você fala, pô... Na próxima vai só... Os outros usa eles assim pra vocês estudar, mas foi falado. Mas eu vou perdendo esse time mesmo. Você entra na vibe da às vezes É um bom ideia. aprendizado. Mas isso é É bom quem gosta aprendizado. de resenhar. Senta É com um isso. amigo e resenha. E muita gente, essa coisa do slide, a gente tá com informação que a gente precisa passar e a gente passa antes da hora. Porque a gente tá com isso na cabeça. Eu posso falar isso e É aquilo. isso. E às vezes tá no 10º slide você tá falando isso no segundo. Total. É bem isso. Total. Você se prepara como, Ju, pra gravar? Ou só carisma e confiança? Cara, porque não. isso ele tem. Geralmente eu tenho a ficha antes, a pesquisa, eu leio, mas assim, nada demais, assim, eu olho. Eu tenho muito medo de saber muito sobre a coisa e acabar isso prejudicando a matéria. Interessante Então isso. eu leio a ficha. Antes eu gostava de ler pesquisa, eu não gosto de ler mais pesquisa. Isso é muito interessante. Antes, quando eu não faço na Band, eu lia a pesquisa. Só que a pesquisa, Ela te influencia. te influencia a perguntar coisas que não têm o caráter popular. Nossa, você tem muita razão nisso. Porque quando você está fazendo televisão aberta, você tem que fazer perguntas populares. E a pesquisa, ela te joga muitas vezes para um lado. Te tendencia a Daí fazer. você vai levar o artista, aí o artista quer falar, não, da discografia dele, que ele fez em 94, né? Assim, o público, ele... num programa de auditório, a gente tem que fazer perguntas mais populares. Então, assim, quando você entra muito nessa questão técnica, acaba prejudicando a linha do programa, entendeu? Real. Aí você fica segregando ali, né? Falando, não, fica pontuando. O negócio falou, é pontual a questão. Aí Sana só o Mas que ele isso quer. é muito legal isso. Mas isso eu acho que funciona para pessoas que confiam no saber conduzir pessoas e pessoas diferentes, né? Porque eu acho que pessoas mais controladoras não conseguem. É jeito de ser, eu acho. Pra mim, eu sentia que a pesquisa me prejudicava. Sim. Então hoje a ficha é bom pra você entender o roteiro, como você mesmo disse, onde começa, o meio, onde termina, mas só. Não é que tem, às vezes, até algumas perguntas sugeridas que às vezes muda, nem faço. A pergunta Sim. sugerida e vai pra outra. Que o papo vai fluindo para um outro lugar e você vai num outro caminho. Como você usa, Ju, o seu network a seu favor? Porque eu acho que hoje um dos maiores tesouros que a gente pode construir na vida é network. Muitas vezes você não tem a solução do seu problema, mas você sabe quem tem, você sabe para quem ligar. Eu acho que assim, o network ele só é genuíno quando existe uma mão de duas vias, né? De via dupla. Então, Falou tudo. porque tem muita gente que é um cara que é bom do network, mas ele só pede.
E as pessoas, uma hora isso daí joga né, contra ele. Então a gente tem que ser genuíno. Acho que você separar as relações pessoais e profissionais até o ponto que sejam sólidos. Depois, se você tiver a sua relação sólida pessoal e você quiser fazer algo profissional com aquela pessoa, deixa que aquilo seja sólido. Ou o inverso. Senão não faz sentido. Ou o inverso, é profissional. Tipo, você quer ser amigo. Nasce no profissional e aí vira amigo. Mas, e tem que estar tudo certo no profissional, senão você Não estraga vai os dois lados. Eu acho que, cara, quanto menos você pensar e mais você ser quem você é no network, sendo do jeito leve, as coisas vão acontecendo. É estabelecer boa relação. Cara, e se seja. A pessoa já vai pensando que vai falar pra tal pessoa, já errou. Né? Quando vem muito com essa cabeça de como é que eu vou falar com tal pessoa, o que eu vou falar, o que eu vou perguntar. Isso eu digo, não num programa, claro, mas eu digo na vida. Na vida. Na vida. É porque, na verdade, sempre é uma outra pessoa que vai abrir uma porta pra você. Por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu acho legal que as pessoas escutem de você sobre network, porque network não é uma parada que pode ser calculada. Mas se você for genuinamente verdadeira a ponto de fazer relações, elas vão te ajudar na sua vida. Vou falar um negócio assim, pensando em como o cérebro pensa. Se você vai fazer uma abordagem de alguém num determinado network, já vai ser leve se tiver troca. Sim. Então, quer dizer, se você começar a calcular, é porque você está querendo ganhar uma vantagem. Você não está querendo que seja caminho de mão dupla e tenha fluidez. Sim. Você está calculando porque você quer chegar da melhor forma para tirar algum tipo de vantagem. Senão você vai falar assim, cara, super negócio bom para a gente fazer. Preciso disso. Isso vai reverter nisso pra gente. E vai acontecer isso vai ser ótimo. Acabou. Agora, você tem que calcular. A mente tem um sistema de recompensa que ele não te recompensa. Então, ela fica ali sofrendo, fazendo cálculos para falar assim, como eu vou convencer essa pessoa? Aí você tenta ficar ali, maquinando de como convencer. Mas é uma via, igual você falou, de mão única, não é? Mão única. Só o que você quer. E você sabe uma outra coisa que eu acho interessante, acho que até um exemplo. Não quando as pessoas são figuras públicas, enfim, porque aí é uma coisa mais subjetiva, mas você vai, sei lá, você tá num evento lá e você sabe quem é aquela pessoa, o empresário, vou dar um exemplo. Ou alguém na vida que, sei lá, que pra você. Aí você chega e você sabe quem é a pessoa. E tem gente que chega, prazer, qual é o seu nome? A pessoa muitas vezes está ali, ela sabe que você sabe, né? É um jogo estratégico aquilo ali. Não, imagina se eu chego para um cara que é um, sei lá, um empresário, enfim. Chego para ele e falo assim, eu sei que é prazer, qual que é o seu nome? Eu acho que é uma questão de você querer muito montar. Você fala, cara, eu te conheço, tá tudo certo, beleza, e toca a vida. Quando a pessoa quer fazer um charme. Né? Tudo, é o que você tava comentando antes. E acho que você teve também, nesse lugar de ser filho de quem você é e ter construído o lugar que você está construindo, desenvolver uma super intuição, né? De perceber pessoas e a forma como elas se aproximam de você. Eu acho que quanto mais você pensa, mais você se preocupa. Mas você tem esse feeling de percepção? Eu tenho, e eu acho que... Você sabe uma coisa que eu vejo que é uma coisa que me preocupa muito, eu vejo pelas minhas amigas, as amizades das mulheres são muito mais rápidas. Você já percebeu isso? De ficar amiga próxima? Uhum. Ou não? Não, mas é mais rápido. É mais rápido. Não, é rápida. Tipo, tipo, se bater, sim. Então, se bate, se identificam, ficam muito amigas. Eu acho que geralmente o homem ele demora muito mais tempo. Isso é ruim por um lado e bom pelo outro. Então, assim, eu por ser uma pessoa que demora mais tempo pra criar uma relação mesmo de amizade ou qualquer outro tipo, eu acho que isso já blinda um pouco, você tem mais tempo. Só que no primeiro impacto, eu não fico pensando se a pessoa tá vindo acho que você vê com o tempo mesmo. Sim, mas interessante. Mas você acha que esse negócio da amizade tem razão ou não? É uma impressão minha. Eu não acho, não, tenho certeza. Né? Tem certeza? Porque assim, tem variáveis, você falou de tempo, tem variáveis assim, com o tempo. Todo mundo trabalha com o tempo. E o ser humano, ele capta tempo para tentar analisar. Só que o cérebro feminino, diferente do masculino, que tem mais atividade hormonal, ele utiliza todos os sentidos num determinado momento. Então, ela entrega para, teoricamente, a amiga dela instantânea todo o olhar que ela pode, ela entrega toque. Conta a vida toda. Ela conta a vida toda, então ela fala, ouve. Cara, homem não. Ele para e é legal. É bem mais fechado. E o cara não fica olhando no olho, não tem muito... O cara não toca um no outro, então você não entrega nada sensorial pro outro. Isso é ruim e bom. Cara, isso é ruim e bom. Porque assim... A conexão só acontece na troca, A conexão demora,
Só que para ter frustração é maior. Por isso que você, teoricamente, o público feminino acaba se frustrando mais rápido com as amigas. Porque ela entrega tudo e depois talvez não seja nada. Eu acho que é muito... Vem a frustração. Amigo brigar, eu vejo que é mais raro. Você vê, porque, amigo, eu já vi vários casos. Vai lá, as meninas com amigas 3 dias, depois vão lá, pega o ex-namorado da outra e fica puta. Você é amiga da pessoa 3 dias. O que você esperava, né? Entendeu? Ela falou tua amiga pra pegar teu homem, na verdade. Não, e o ruim é pela frustração só. Porque assim, ter uma boa entrega, cara, isso é maravilhoso. Só que você tem que saber pra quem você vai entregar isso, né? Você acha que a falta de lealdade no cérebro masculino ela é pior? Ou a traição? Uma vez eu li uma coisa a respeito disso. A falta disso. de lealdade? Tipo, quebrou a lealdade entre homens, que eram amigos. Ela gera uma marca pior do que no cérebro feminino? Cara, do sexo masculino, mas assim, tá mais relacionado ao ambiente. O ambiente no sexo masculino, quando ele tem essa proximidade, essa lealdade, acredita-se, a gente marca isso no cérebro, que nada vai acontecer que vai quebrar aquilo. Então a frustração seria muito gigante. O cara fala assim, pô, mas o que aconteceu? Como assim? Era meu brother. A gente tem uma super cumplicidade. A chance de acontecer é menor, mas quando acontece... E no sexo feminino, como é mais frequente esse tipo de frustração, talvez ela... E assim, cara, é um negócio muito louco, né? Quanto mais, lembra que a gente tinha conversado disso? Quanto mais frequente é o estímulo, menos o nível de percepção. Então, se ela várias vezes ela... a amiga deu mancada. Ela, tá bom, amiga, tá bom, é isso. Ela é desse jeito. O cara, ele não vai falar isso. O cara falou assim, ô louco, ele deu mancada nisso? Não vem mais. Não vem mais. Isso é exatamente assim. Aí ele traumatiza com aquilo ali. A mulher não, ela já, como ela vê aquela bancadinha meio frequente, ela fala, é normal, ela pega mesmo. Uma vez uma amiga me falou isso. Não, é normal, ela dá em cima do boy das outras. Como assim? Eu falei, porra, normal? Que conversa é essa de normal, cara? Que loucura é essa? Tipo, ficou normal, né? Vai saber. Posso falar? Eu já falei essa frase sobre uma pessoa em específico, pensando aqui. É real, é normal mesmo. Ela gosta das outras? Faz parte. É sério. Pensando aqui, realmente. Vamos conhecer o cérebro do João, o seu cérebro. É sobre isso. Vamos lá. Uma questãozinha. Posso? Pode. João, cara, em relação vou entrar no aspecto família para depois falar uma outra. Mas assim, hoje, você, como filho, né? O que você pensa da estrutura familiar, cara? Sim, de hoje. Do como eu gostaria de ser como pai, assim, ou não? De estrutura, assim, a estrutura familiar, ela vem mudando, né, cara? Vem mudando. Muito, assim. Assim, hoje, eu queria essa sua visão mesmo. Nossa, eu sei essa resposta, você vai dar uma resposta muito boa. De o que você acha da estrutura familiar de hoje e como você pensaria. Tipo, assim. Cara, eu acho que é a seguinte. A vida inteira, acho que não necessariamente você precisa estar casado para ser com a pessoa para ser um bom pai e mãe. Acho que não necessariamente. Eu vejo, eu não sei se é uma obrigação. Acho que a chance de quando não existe um casamento tão longo, tanta coisa, a chance de prejudicar a criação é menor, porque tinha menos relação passional. Acho que pai e mãe você tem que separar de marido e mulher. Eu acho que isso é um grande erro de hoje em dia. Caraca, isso é uma boa, vou até ressalvar. Porque pai, mãe, marido e mulher tem que ser bem Eu já vi várias vezes assim, a mulher trai o homem trai a mulher, acaba o casamento e tenta jogar isso em cima do filho. Uma coisa é o pai e a mãe, outra coisa é o marido e a mulher. As pessoas não têm essa mentalidade. Não tem essa mentalidade. Você tem que separar. Eu odeio, sei lá, na minha ex-mulher, odeio meu ex-marido, mas eu respeito ele como pai e como mãe. Ponto. Pronto. E às vezes falta isso. Eu acho que essa é a minha concepção. Nossa, mandou muito bem. Eu também... Pra mim é isso, né? Tem que ser assim, muito bem separado, distinto. Acho que na justiça não brasileira, mas mundial, esse é o grande problema. Esse viés aí, tipo... eu tenho um problema com você, a gente tem um filho, aí descarrega no filho. Mas ela foi uma má esposa, mas é uma super mãe. Não, mas ela coloca ela no pacote total como uma pessoa ruim, você fala, cara, isso não existe. Não existe. Tem que saber separar. Tem que saber separar. Totalmente. Ju, eu tenho uma questão sobre... Você fez bariátrica. Sim. Você viveu uma grande transformação. Queria saber que mudanças de pensamento você teve. Porque você é a mesma alma, o mesmo cérebro, mas o seu corpo mudou completamente. Cara, é muito louco. Eu não sei se é por questão da idade ou dessa mudança, mas eu lembro muito pouco as diferenças do que passava na minha cabeça naquela época. Então, realmente, eu juro, parece que... Eu não lembro, não tenho muita memória do que eu pensava.
Eu tenho memória do que eu vivia. Mas assim, de como eu pensava em relação às coisas, em relação à situação de estar na obesidade, eu lembro que eu levava numa boa. Mas eu não lembro exatamente como... às vezes eu tento ficar tentando lembrar realmente a parte negativa, o quanto o que eu sofri ou não ali. Mas eu não sei o porquê, se isso tem a ver com a grande mudança na vida ou é questão de idade. Mas eu posso falar, minha visão, assim, de te conhecer, eu atribuo muito a sua confiança. Porque você já era muito confiante. Sim. Então, tipo assim, nada te pegava. Duro, né, cara? Assim, marcador de memória, pra gente, o principal é estresse, pico de cortisol no corpo. Então, quer dizer, você não estressava com a situação. Então, o quanto mais você estressa com situações no dia, se marca aquelas memórias no dia. Teve um se eu perguntar pra você, o que aconteceu nesse ano com você de ruim? Você vai me falar de algum momento bizarro. Coloquei meu implante, deu um problema e blá, blá, blá. Porque foi um momento estressante, entendeu? Não, mas é verdade, cara, assim, quando eu ouço isso eu fico pensando, cara, levou de uma forma muito leve. Leve, mas assim, eu acho que eu realmente internamente eu devo ter passado por coisas que me fizeram tomar essa decisão, que foi por saúde, mas também, algum momento deve ter tido algo que... Mas eu não lembro, acho que... Mas é engraçado você... Não sei se é uma... Parece que foi uma nova vida. Divisor de águas, né? Mas durante aquele momento, aquele tempo, eu fui muito feliz. Então eu não posso dizer que eu era um cara que ficava triste, né? Que demais. Atividade física. É uma... Como é seu pensamento a respeito disso? Eu acho... Isso faz parte da sua vida ou não? Eu acho que é o seguinte, agora... Nos últimos 7 meses eu só jogo futebol, não tô mais treinando, mas agora já botei a meta, na segunda-feira que vem eu volto a fazer a musculação. Mas gosta do futebol? Só futebolzinho eu jogo, toda semana eu tô jogando futebol. Mas eu acho importantíssimo, eu acho que Mas você vai? Não, agora eu não tô indo, os últimos 7 meses. Importantíssimo, mas eu não fui ainda. Eu acho importante, mas eu acho que é um erro meu. Eu não é porque eu não faço que eu acho que eu tô certo. Você falou tudo. Não, tá tudo bem. Um monte de coisa a gente acha certo, mas não faz. Você falou, eu acho certíssimo, mas eu não tô fazendo. É sobre. E sobre o amor. Como é seu cérebro em relação ao amor? Você é um cara mais racional? Você se apaixona com facilidade? Você se apaixona várias vezes no mês? Uma vez só? Uma mulher na vida? Cara... Uma mulher na vida também você pesou, né? Não... Um período, né? Cara, vida. eu acho que... Cada 5 anos. Brincadeira. Cara, eu acho que... Acho que ser racional e emocional dependendo da situação. Eu acho que eu tendo a ser mais racional. Mas eu acho que isso não tira o fato de você pode ser emocional em algumas situações. E amor e paixão é algo bem relativo. E aí você vai poder falar. Eu vi um cara falando uma vez, não lembro quem foi que me falou, que o que é amor? Você ama o sentimento que aquela pessoa te traz. Agora, o amor genuíno mesmo, o que é? Existe? Não existe? É uma boa pergunta. Porque você ama o sentimento que aquela pessoa te traz. Sim. O que ela desperta em você. Desperta em você. Onde mora o amor e a paixão no cérebro? E como o cérebro... Eu acho que isso, quando é amor de pai e filho, só que é uma coisa que não tem a explicação da sensação. Cara, assim, pra neurociências a gente também subdivide. E a gente sempre, eu até brinco com ela, que a gente fala que paixão é demência transitória. Explica pra ele. Assim, porque assim, você fica numa onda de empolgação e de coisas boas que estão acontecendo ao seu redor. De órgãos no sentido, né? De sentir a pessoa, você tem interação química com a pessoa, tato, olho, tudo batendo. Você tem muitos neurohormônios que ficam, um deles é dopamina, adrenalina, e você fica o dia inteiro ali pensando na pessoa, no estado de alerta, ofegante, que tem muita adrenalina no corpo, você tem muita dopamina, então você tá sempre alegre, bem, e tudo atribuído àquela pessoa. E sim, uma enxurrada daquilo. Então ela acaba entrando numa área do cérebro aqui no córtex pré-frontal, que é a área do raciocínio, teoricamente, que então ele inibe algumas funções do raciocínio lógico. Então você fica naquele, tipo, você vai fazer alguma coisa? Você vai ver se tu não ia fazer nada, você mandou 2 buquês de flor. O que você tá fazendo, velho? Era pra você estar trabalhando. E o cara, ele tá se perdendo naquilo. Nunca aconteceu comigo. Não, e sim, mas isso, ele tem é transitório. Chega, depois a gente vai avaliando melhor as situações, falando, isso cabe, isso não cabe, isso tá bom, isso não tá.
o amor não, né? Alguns autores falam que o amor, depois de tudo isso, a gente tem um hormônio, eles falam que até o hormônio do amor, um neurohormônio que chama ocitocina. Que a ocitocina é que a mãe, quando você vai ter, por exemplo, o processo de gestação, ela secreta muito ocitocina, que é a relação com a criança. Até por isso que foi chamado de hormônio do amor. Então, falam que quando você tem muita ocitocina, que já é mais a relação empática com o outro, de indiferente do que ele vai te proporcionar, eu gosto dele. Eu até brincava eu brinquei uma vez com uma pessoa, que ela falou assim, você ama alguém? Eu falei, um amigo que tava assim, eu falei, o meu amigo. Ela falou, não, mas você ama ele? Eu falei, cara, assim, o vínculo que eu tenho com ele, a gente faz um descarte. Eu não tenho um vínculo financeiro com ele, eu não tenho um vínculo sexual com ele, eu não tenho um vínculo químico com ele, eu não tenho um vínculo, assim, de vantagem, sei lá, social, eu não tenho vínculo nenhum. O único vínculo que eu tenho com ele é empático. Então eu descarto tudo que é de mundano e aí você acha alguma coisa. Que você não sabe explicar. Porque você fala assim, o que é isso? Você fala assim, cara, isso aqui é o amor. Você descartou tudo assim de estético e você acha algo assim muito ético. Genuíno. Não posso falar? Se eu tivesse o teu chaveco, eu seria um monstro. Ele mete cara essa. Pica. Artista, né? Ele manda bem. Aí eu fico pensando, esse cara vai conversar, ou a pessoa vai realmente acreditar que ele é neurocientista, ou vai falar, esse cara é um picareta. Outra vez eu converso, os caras pensam assim, mas você tá chavecando o quê? Não tô chavecando não, cara. Eu tô conversando aqui. Ficou todo mundo aqui. Ele mandou uma... Esse cara é picareta, meu. Cara, mas é verdade, duro, mas é verdade, né? Cara, eu fiquei me imaginando uma cena, tipo, você tá passando na balada, tem tipo, 3 mulheres sentadas num sofá e ele contando história. Eu ia imaginar e falar, cara, que picareta. Eu juro que ia fazer. Ele manda esse texto aí. Eu já É? Você já viu? E explica o cérebro e ocitocina, não sei o quê. E a mina tá aqui, ó. Ah, é? Sério? Artista. Artista. Ali. Que linda! Mas pior que tudo é verdade. É verdade, tá escrito no livro. Eu dou essa aula. Essa aula. Vai que parece brincar que essas aulas relacionadas assim, a sentimentos, o pessoal fica meio, mas será? Mas, cara, é duro, né? A gente é uma bomba de hormônio, neurohormônio, é duro. Não, essa semana eu mandei uma mensagem pra ele e falei, amigo, eu tô muito estranha. Eu tô muito estranha, tem alguma coisa acontecendo comigo. Quase que eu chorei porque o Uber não parou onde eu queria. Eu briguei com a mulher porque a mulher não entregou meu carro. Eu falei, cara, eu acho que eu tô de TPM. Não, e ele falou... Ela começou a mensagem assim, amigo, precisa falar um negócio pra você. Pensei que era de trabalho, né? Não. Quero comer um bolo. Foi, teve essa. Aí na sequência ela mandou assim, briguei com o Uber. Pô, a outra, mandei a menina fazer sei lá o quê. Eu falei, querida, que mais não tem... Pensamento nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei, não tem nexo o bolo com o Uber. O que tá acontecendo? Nossa, não tô bem. Eu falei, tá grávida? Não, TPM. Tá oscilando? Tá vendo? Os hormônios, eles deixam as coisas muito bagunçadas. É gravidez ou TPM, né? É, cara. Era TPM. Não, sério, que eu fiquei de cara, porque eu tenho um amigo que ele falou que na Copa do Mundo aí, ele falou, chegou em casa, a mulher dele assistindo um jogo, sabe? China e África do Sul. E aqui, ó. Nossa, que jogo demais. Ele falou, assim. Que negócio é esse? O jogo não tem nada a ver. Mas assim. eu me emocionei no jogo. Ah, tava grávida, né? Não, mas eu não tô, não. Eu menstruei. Vamos, mitos e verdades, meu Deus do céu. João, esse é o momento onde você pode mandar mitos e verdades sobre o cérebro. Gostaria que você desvendasse um mito sobre a TPM que é dito por aí. Um mito sobre a TPM, assim, mas que não acontece? Que não é verdade. Sobre como ela funciona. Do tipo assim, você vai tomar um chá e esse sintoma vai amenizar. Nada vai amenizar. Nada. De TPM, nada. Assim, qualquer fármaco que vai tomar de TPM é... A única coisa que diminui é você ter o feeling com a pessoa que você tá e você estreitar algum laço empático mesmo com ela, que conforte ela. Porque ela vai de acordo com aquele pico emocional. Então tem que ser alguma coisa que conforte aquela emoção. Então, eu vou tomar isso, aquilo... Cara, não vai. Porque, assim, é uma descarga... Hormonal, assim... Bizarro do cérebro que altera mesmo. Não é que, assim, mais ou menos.
no cérebro tem um eixo que a gente chama que é o eixo HHG. Que tem um porquê, mas assim, hipófise, hipotálamo, hipófise, gônada. E a gônada é como chama, o seu ovário, os testículos. Então esse eixo, ele controla o ovário e os testículos. A hipófise é a glândula das glândulas. Ela que rege a todas as outras glândulas. E ela tá totalmente alterada nesse ciclo. Porque a gente chama aqui de gonotrofina, que ela começa a aumentar muito essa produção, aí a mulher começa a ficar irritada, começa a ficar com calor, começa a ficar instável emocionalmente. E negócio que é história, mas não é história, não. E homens não têm essa alteração em nenhum momento, em nenhuma situação. A gente não altera, né? Como a vida é injusta. A gente é sereno. Sereno? Não? Depende de qual, né? Não, esse tipo de alteração não. O que tem alteração em relação como chama? A testosterona é ser expansivo. Ficar bravo, ter um comportamento que extroverte. Vou botar mais uma pergunta pra vocês dois. Vocês acham que os homens mentem mais? Cara, não sei. Cara, o aspecto... Eu não vou me complicar, né? Eu não vou me complicar. Pode explicar, que tá escrito lá no livro. Não sei. Cara, na verdade, não. Mas, historicamente, a gente poderia comprovar isso por sociedade. Sim, por viver em sociedade e, cara, ter que negociar vantagem, e os homens estarem inseridos na sociedade, foi instituído esse esquema de mentir pra ganhar vantagem pra... Hoje isso vai empatar é claro, e deve, assim, não na mentira, mas as mulheres inseridas em todo o mercado... A típica coisa da traição, é mentira, né? Tipo, o cara trai mais. Cara, isso aí é uma lenda, viu? Acho que hoje em dia já empatou e já vocês estão ganhando. Vocês quem? Estão lá na frente, vocês estão voando nisso aí. Porque... Comenta aí, quem que vocês acham que trai mais, o homem ou a mulher? Acho que é pau a pau. Eu também acho. É muito de criação, de ética. Porque antigamente, suprimidas, né, pelo machismo, por um monte de coisa, não seriam as mulheres. Mas hoje, todo mundo no mercado ali girando, cara, é muito da sua educação, da relação que você tem com a pessoa. Aí já não é mais de homem e mulher, mas tá relacionado à parte, tá relacionado à parte cultural. Como a pessoa lidar com a outra. Aí não tem muito, mas Sei, entendi. Tá bom. Então vamos para o autoconhecimento. Né? Sai bem? Cadê? Mas Ju, o que você acha, assim, pra você, qual é a importância do autoconhecimento? A importância do autoconhecimento, eu acho que é você conhecer justamente o que você não gosta e o que você não quer. Foi o que você comentou no começo e eu achei ótimo. Acho que eu acho que o autoconhecimento ele pode ser um problema. Eu discordo, minha mãe ela é super a favor, eu já acho que ele pode ser um problema até um certo ponto. Acho que depende de qual que é a tua história. Às vezes a pessoa sofreu traumas tão grandes que por algum motivo ela esqueceu. Aí ela tá tendo algum problema, às vezes ela vai destravar aquilo e dá um curto-circuito. Acho que às vezes é melhor, vai levando a vida. Você sabe... Vai um pouquinho no automático, às vezes, né? vai um pouco no automático, é viver o hoje, você querer voltar no passado, resolver ir tudo. pro futuro. Excesso de futuro é ansiedade, excesso de passado é depressão. Tô errado? Perfeito. Então, cara, só vive o teu hoje. Fica pensando, por que eu estive aqui, o caramba. Você vai entrar numas paranoias loucas, eu acho, na maioria dos casos. Pouco, não sei, eu só acho que assim, cara, vive o hoje. Nossa, eu acredito nisso que você falou. Eu concordo. Eu acho que quem busca muito autoconhecimento pode estar se auto-sabotando muitas vezes. Achando que vai achar respostas, né? Cara, quem já participa... E às vezes a resposta não vai fazer bem pra você. Conhecimento mesmo. Você, sei lá, lê sobre um determinado assunto. Quanto mais se busca, mais dá aquela sensação que você não sabe nada. É isso. Você fala assim, pô... E aí, tem vezes que as pessoas, elas se martirizam. Por falar assim, cara, e aí o que eu faço com todo esse conhecimento? Eu não aplico em nada e parece que cada vez mais eu me desconheço. Eu acho que o autoconhecimento, quando eu acho importante, é você saber o que você está pensando para resolver questões práticas. Mas quando você entra naquela coisa muito filosófica, para mim, a chance de dar errado é maior. Às vezes, imagina, em casos seríssimos, eu digo. Às vezes a pessoa foi bem mais velha, teve um caso de abuso na infância que ela esqueceu.
Imagina ela entra no autoconhecimento e acha aquilo. Às vezes pode acabar com a vida da pessoa. João, eu sinto... Eu tô dando um exemplo de algo que pode ter acontecido, assim. Sim. Cara, Esse é o jeito que eu olho, não quer dizer que eu esteja certo, mas assim, acho que isso pode, às vezes, pode ser pior a pessoa descobrindo as coisas do que sem descobrir. Sim. eu participo da sua opinião, cara. Sim, eu dou um exemplo em sala de aula, nesse aspecto, igual você fala. Normalmente sempre a pessoa fala assim, eu queria entender meu subconsciente. Eu falei, tá, é um lugar que, assim, e não é que nem no computador, não é hardware. É software, tá ali planeando em algum lugar. Então ela fala assim, mas eu quero chegar lá. Eu falei, mas chegar lá pra quê? Se normalmente são memórias que estão ali que você talvez, seja igual você falou, travadas ali. Não, mas é o subconsciente que manda a gente. Não é o subconsciente que manda a gente, é o consciente. Mas eu queria entrar lá pra ver. Sempre falou, cara, vou contar uma historinha pra você. Imagina que hoje eu te conto um segredo. Eu falo pra você assim, olha, você suporta o segredo que eu vou te contar? O cara, suporto. Eu falo, tá, olha, Jesus não existiu. Você vai falar, conversa é essa? Eu falei, não, falei que você ia suportar. Então eu vou partir do princípio assim, que é uma história, pessoal fictivo, vamos pensar. Aí ela, não. Eu falei, imagina se eu tenho uma... É real, e eu pego e falo isso pra você. Você não sabe nem na linha do tempo que você tá. Porque se a gente parte no nosso calendário do nascimento dele... Crise existencial. Você ia travar a biela aqui. Puxa o tapete da pessoa. Você ia falar assim... Ainda solta aquelas assim... A imagem dele é a que o pessoal vende? Só para aí pra pensar. Ela... o pessoal diz que naquela etnia não é parecido do que tem nos quadros. E eu falei... Então tem certas informações que você não suporta. Não tô falando que é mentira, que a verdade que existiu, não existiu. Mas tem certas informações que talvez... você não tem capacidade de suportar. Mas amanhã o Trump abre uma live e fala assim, ó, tem alien, a gente tem contato com... Fudeu, o mundo já... Aí um mora aqui do seu lado, você fala, que? Tem um cara... É melhor não saber. Tipo... É melhor não saber. Cara, eu só quero chegar na minha sexta-feira, tá com a minha pinga, tá com a minha festa, tá curtindo com a minha família. Tranquilo. Tá fazendo o que eu gosto. Verão. Mas eu vou saber se tem alien, se não tem, eu tô nem aí. E vambora. E se ele vier, eu vou fazer uma entrevista, convidar ele pra ir pro programa do João. Eu acho muita coisa filosófica, às vezes pode fazer mal, eu só acho isso. Eu também acho. Você entra na viagem, da conversa, da reflexão. É muito bom refletir, mas... Calma. Depende do que você suporta, né? Eu tenho a sensação que tem pessoas que vão pro plano da reflexão e elas perdem a prática, elas não vão pra ação. Param de fazer, param de produzir, Tem param gente de trabalhar. que tipo, sai do giro, né? Total. E não vive mais o dia a dia. Sai do giro. Ju, queria saber quais opiniões de quais pessoas importam pra você? Todas. Todas? Eu levo a opinião de todo mundo. Principalmente crítica. Eu acho que toda crítica é válida. Mesmo que até a destrutiva é válida. Isso é uma coisa que pouca gente concorda comigo, mas é isso. A crítica destrutiva, ela te serve pra você saber o que você vai descartar. Mas é bom. E isso diz muito sobre... Aí você fala assim, por que eu tô despertando ódio nessa pessoa? Quem tá errado é a pessoa. Mas por que eu tô fazendo isso? Aí você tem que entrar e às vezes pensar como é que eu posso... né? O pensamento bom. Ganhar com isso. Porque, querendo ou não, cara, quando você trabalha com isso, a crítica do outro... Querendo ou não, você pode achar que a pessoa tá falando uma grande besteira. Mas, cara, você tem que agradar. O teu trabalho é você fazer coisas para as pessoas se divertirem. Então, pronto. Então, assim, eu levo a opinião de todo mundo. Todo mundo. Isso é muito legal. Eu acho que eu tenho um pouco dessa lição do seu pai também, assim, essa casca de escutar. Escuta tudo. E fale para o máximo de pessoas. Porque aí você tem cada vez mais uma audiência que te consome porque você é verdadeiro. Óbvio que tem muito professor de Deus, que é chato, né? Aquela gente que vê e fala, puta, a pessoa... O cara trabalha com... A pessoa... O cara é enfermeiro, por exemplo. Pô, entende tudo sobre enfermagem. Cara, eu vou te dar uma coisa que vai ser um sucesso de audiência. Nossa. Tô dando um exemplo, assim. Mas tem muito. Falo, cara, né? eu não te... Eu falo não perguntei nada. Eu não vou falar pra você qual é a melhor forma de fazer uma triagem, fazer uma... né? Eu tô dando um exemplo. Eu vou... Querendo não, tipo, cara... as pessoas querem falar isso. Eu chegar pra um técnico de futebol e falar assim, ó, vou escalar o teu time. Chegar pro engenheiro e falar, cara, eu acho que da forma que você tá subindo esse prédio pode dar problema. Não precisa nem fazer uma conta de matemática direito, imagina? Tipo, eu acho que cada...
Cada um. Acho que tem um pouco disso, mas assim, é importante escutar sempre. Sim, isso é bem legal. Qual foi o maior conselho que você recebeu do seu pai? O maior conselho, mais assim... Que é muito presente pra você? Cara, acho que é você ser cúmplice da sua audiência, isso na parte profissional. E na parte pessoal é em relação a qualquer tipo de relacionamento, seja de sócio, seja de namoro, seja alguma coisa, se vai terminar, pra que brigar? Você briga pra ficar. Você vai... Então acho que isso eu vou tentar seguir isso pro resto da vida. Vai desfazer uma sociedade, não brigar. Vai separar num casamento, não brigar. Você briga quando você tá junto. Na hora de separar, você não precisa brigar pra, né? Acabou, você vai né? estar mais junto. Óbvio que existe litígio e várias outras coisas, né? Que a gente não tá... Não tá colocando. Mas eu aqui, digo assim, brigar, eu digo mas- brigar com a pessoa na parte de raiva, de... Enfim, já não vai mais estar junto, relaxa. Cara, Isso na sociedade. Você não tem controle sobre aquilo. Né? Na amizade mesmo. Não sei por que briga, porque você não tem controle. Sim. Apenas solte e deixa ir. Eu Insiste fico enquanto funciona, né? Não. Mas é isso. Eu acho que seriam esses dois conselhos. Cara, eu vou aproveitar a deixa do autoconhecimento. Eu vi que você é doador de órgãos. Eu até queria levantar essa bandeira, né? Acho que tem que ter uma cultura em relação a isso, entender procedimento, porque no Brasil ainda tem muito, né, preconceito contra... Eu vejo muito, né? Muito, muito. Tem vezes que tem lá uma morte encefálica no hospital e... Pessoa, assim, pra doar é aquele... Cara, muita gente vem... Você fala, caramba, não vai fazer isso aí mesmo, e fica todo mundo tentando trabalhar para aquilo aí funcionar e acaba não funcionando. Queria que você falasse da importância e até porquê da sua escolha, do envolvimento. Cara, eu acho que a gente não para pra pensar até quando acontece com alguém próximo de você. E eu não acho que quem não pense tá errado, porque a gente, com qualquer outro tipo de problema na vida, a gente não para. A gente não sabe. A gente não para pra pensar, não chega numa segunda-feira de manhã e fala, putz, como é que será que é a vida de um cadeirante? A gente só sabe quando a gente tem um amigo, um filho, uma mãe, um pai. E aí você vê de fato a dificuldade e quanto a gente realmente precisa lutar para que tenha uma calçada boa. Então, querendo ou não, a partir do momento que eu vi tudo que meu pai passou, eu falei, cara, é um absurdo. O que vai mudar? É um preconceito que as pessoas têm, assim, do dia que eu não estiver mais aqui. Ah, não, o que vai fazer, vai fazer a diferença, cara? Você vai estar salvando, às vezes, mais de uma vida. E, cara, ser doador é uma opção sua, não pode ser uma opção da família. É a única coisa que eu sempre fui a favor. Eu acho que hoje em dia, eu posso ser doador, eu venho a falecer de alguma morte encefálica ou algo que deixa meus órgãos ainda ativos, e aí chega meu irmão, por exemplo, e fala assim, não pode doar. Tudo que eu falei em vida não tem sentido algum. É o que acontece muito. Hoje, a lei hoje é o seguinte, é a família que decide, independente do que a pessoa deixou dito, né? deixou dito. Nossa, que péssimo. Então, acho que é duro, acho que acho que, se eu não me engano, são 40% de negativas. 40%. Muita coisa. Dava pra Imagina salvar quantas muita pessoas morreram por conta disso também. gente. Ficaram na fila, né? Ou morreram na fila, né? Então, eu acho que é algo que a gente tem que eu tenho que lutar, porque como a gente tem essa voz para poder lutar, por muita gente que não tem e sofre com isso, e sofreu. Você falou tudo, é a morte e o sofrimento, né? Sei lá, se é um rim. Cara, tanta gente fica na hemodiálise anos, aí o cara... poderia doar um rim. O cara não doa. Você fala, cara, esse cara vai sofrer por anos. Sim. Até ele morrer. É que ele vai sofrer por anos. E o cara, e o rim do teu ente querido, etc., ele já faleceu, cara. Pô, Não vai servir pra nada. é isso. Enfim, eu só acho que você pode salvar muita gente se a gente conseguir mudar essa cultura. E eu acho que não é brigando, não é nada, é tentando explicar. Sim. Mostrando, olha como que é. E geralmente é fogo, porque, cara, em tudo. A gente só para pensar quando tá próximo. A gente a gente é assim mesmo, só quando tá visualmente do nosso lado, senão você acha que não vai acontecer, né? A gente tava comentando disso, de achar que a gente é uma síndrome de semideus. Não vai acontecer comigo. Você fala, brother, na hora que acontece com um familiar próximo, até com você se coloca no fica chocada. papel. Uma vez na faculdade teve uma doação de medula óssea. Aí era pra doar medula óssea e tal, e assim, se não doa na hora, né? Eles tiram uma amostra pra quando precisar, sei lá, doar. Pô, professor, dói? O pessoal dói, mas vai doer um pouquinho, porque é no osso que você tem que tirar na cristalina, que foi, mas vai salvar uma vida. Um dia que se tiver um parente que tiver uma leucemia, você vai ver.
O desespero. Ah, não sei. Eu falei, aí não, né? Dentro de um curso de medicina, por exemplo, você ficar com essa cabeça ainda, mas você vê que é muito preconceito. Dentro de um curso de medicina ainda. Aí você fala, cara, por que dói? Eu falei, você deve estar de sacanagem. Me ajuda a te ajudar. Mas Pô. vocês fizeram um movimento muito lindo, né? Muito Cara, bom. Foi uma mobilização muito grande que aconteceu, que eu acho que trouxe luz ao assunto e muitas pessoas despertaram, né? Os números melhoraram muito, mas infelizmente agora, sem falar muito, já volta. Tipo, Tristeza. então é sempre uma coisa que a gente tem que estar aí atento e poder ajudar da melhor forma. maneira. A minha mãe, ela tem uma atuação muito bacana nisso, né? Então, e acho que é uma missão de vida para todo mundo. Sim, muito lindo. Vamos fazer aquelas perguntinhas finais? Vamos. Bom, a gente tenta estadiar aqui, dar uma olhada de como você alimenta o seu cérebro em alguns aspectos. Aí são coisas simples, na verdade, do dia a dia, que a gente quer sempre deixar soluções simples mesmo. Tipo, o quanto de água você toma por dia? Sei lá, 2 litros? 1 litro e meio, 2 litros? Caraca. Aproveita e melhora, hein? Dá uma Melhor, 2 melhoradinha. litros. Mas você Bota mais um. 3. se puder, esses 3 litrinhos, cara, faz muita diferença. Né? A gente brinca aqui, mas assim. Eu falo pro pessoal, tem vezes que tô com alguém dando dica. Fala, eu queria tomar um remédio, fazer isso, tô com falta de concentração, vou tomar Ritalina. Eu falei, toma água. Falei, cara, se 80% a mais do corpo é água, qualquer reação química, metabólica, ela só funciona à base de água. Então não adianta você colocar nada se não vai reagir. Sim. Tem que ter o elemento base. E a gente falha com coisinhas assim, simples com a gente, né? Por isso que eu falo, a gente fala da água, atividade física. Você falou assim, agora você falou que não, mas futebol você pratica. Agora, futebol, uma vez por semana. Mas se eu voltar agora. Então, já vamos aproveitar. É essa atividade física, futebol uma vez na semana? Então tá. Por quê? O que isso quer dizer? Não, nada. Já dá uma bronca pra ele melhorar também. Não, eu vou melhorar. Já... Pô, 3 vezes na semana. 21 anos, né? Tá on. Então, Tá no agora, game. semana que vem estamos... Tá no game. Tá no é boa. game. Semana que vem eu tô de volta. Vamos lá. João Fitness, vem aí. Quantas horas de sono? Depende, isso é muito relativo. Mas eu diria 7. Bom, 7 você fica bem. 6,5, 7. É engraçado o que acontece. Se eu durmo mais de 8, eu tô ferrado. Nossa, eu sou assim. Pelo menos de 6 eu tô ruim. De 6 a 8 eu tô bem. O que acontece? Se eu dormir 6 horas, eu vou estar muito cansado quando eu acordo, depois eu fico muito bem e canso no final do dia. Se eu dormir 7, Você vai bem. eu acordo bem, sem sono, e duro bem. Se eu dormir 8, eu acordo com muito sono e duro muito depois. Fica numa ressaca de sono. Ressaca de sono. Não, mas tá bom, tá uma média pelo menos boa. Tem gente que não dorme nada, né? A gente tava falando isso, de falta de memória, que é atribuída a sono. Você reforçar tudo que você fez no dia a dia até esse período do sono. Média de trabalho por dia. Média de trabalho? Média de horas de trabalho. Full. É 100%. Tipo, o que é trabalho? Full. Justo, porque tempo de gravação, sei lá, 1 hora por dia. É só uma, Mais, das mais. suas tarefas, né? Porque aí vai pra lá, vai pra cá. Né? Enquanto Mas, pessoas- sei lá, gravando com a câmera ligada 1, 2 horas por dia. Mas assim, o tempo que você tem deslocamento para aquilo, as reuniões que eu tenho que fazer de comercial, reunião administrativa, enfim. Tudo é trabalho. Tudo é trabalho, acho que é o dia inteiro. O meu caso de professor não tem turno. Então, assim, eu já ligo, eu acordo, eu já ligo, eu já tenho que ficar no telefone resolvendo problema, já tenho que estar. Já virou indo trabalho. no carro, indo gravar, eu tô resolvendo outro problema. Então é isso, acho que é o dia para. inteiro. Não para. Infinito. Boa. E se você Trabalho fosse... de madrugada se precisar. Cara, é duro, né? A gente fala disso pelo volume de cortisol que vai ficando no corpo. Mas assim, é que você tem uma estratégia boa, né? De verdade. Quando leva trabalho como um trabalho de árduo, você acumula muito pico de cortisol, você acaba tendo problema no sono, você vai tendo... Agora, consegue levar de uma forma leve, é uma estratégia muito boa de vida. Pra conseguir não levar aquilo como um trabalho de carga mesmo. Sim. Se você fosse indicar um livro ou um filme que te marcou, qual você indicaria? Um filme. Não sei se me marcou, mas eu achei muito bom, pode ser? Pode. Cara. Putz, Inception. Caraca. Inception do DiCaprio, que é aquele do sono. Cara, esse do filme sonho. é muito louco, né? Acho que é incrível. Tem alguns filmes muito bons. Eu assisti recentemente um agora que foi nomeado. Não sei se nem ganhou, não lembro. Mas o Oscar foi o filme do Trump novo, que é o Aprendiz. Muito bom filme. O ator é fantástico.
Caraca, Lobo de Wall Street. muito bom. Pra mim, o DiCaprio é bom em tudo que ele faz. Pra mim, é o melhor ator que tem. Cara, mas o Inception... Inception, ele é fantástico no filme. Se você pegar... Não sei se já assistiu? É sinistro. Não, e é sinistro e é quase aquilo mesmo. De camadas de subconsciente, assim. É que eu fico pensando da forma que vocês estavam até falando. Tipo, quem é que pensou nisso aí? Que porra. Que cérebro foi esse? Entrar na camada do sonho da camada, da camada, da camada. Falei, brother, que negócio. Quem que é o diretor do filme mesmo? Que loucura. O... Christian Nolan, não. Não lembro também. Não, porque ele faz sempre esses filmes. Ele fez Django também. Django. Nossa, Django. Não, o Django é Tarantino. Christopher Nolan, acertei, é isso. Sensacional. Porra, você fala, caraca, brother. Foi o que eu falei, essa tá mente. certo. Você gostou dessa mente brilhante? Pô, muito Ah, bom, muito bom de Essa verdade. mente é brilhante, não é? Pô, Cara, não acho. não, brilhante e leve. Esquece da aula. Ju, muito obrigada por Obrigado ter vindo. vocês, cara. Tá faltando. Espero cara. que você tenha Verdade, gostado. essa mente leve no mundo, muito bom. Queria Obrigadão. parabenizar vocês assim, pelo trabalho que vocês têm feito aqui, porque a gente vê que tem muita gente que faz podcast e faz algo genérico. Vocês estão fazendo realmente algo que tem conceito artístico e isso é muito bacana. Eu tenho certeza que só tem sucesso para vocês, porque é isso. Vocês bolaram algo que é do jeito de vocês, diferente dos outros. Então isso é muito bacana. Parabéns a Pô, você. obrigadão mesmo. Obrigada a você Esse pela elogio. honra de estar aqui, de verdade. Eu gostaria que você encerrasse dando um conselho para alguém que tá numa mesma fase ali que você, mesma idade, e sonha em fazer alguma coisa e às vezes fica muito tendencioso pelas influências do que poderia ser bom, sabe? Se conselho fosse bom, se vendia. Beijo. Até o próximo episódio! Verdade, esse conselho.